Sabe aquela cobrança que tira você do sério? Às vezes você quer executar a tarefa, mas a maneira como você é cobrado não é legal. Vamos ver. Sabe aquela pessoa focada, determinada em cumprir com as suas tarefas, mas que para isso acaba sendo grosseira, mal educada com as pessoas? Você já teve, por exemplo, o chefe que fica cobrando? Sabe aquela pessoa muito focada, muito dedicada? Sim. O que você acha dessa pessoa? Eu acho que poderia ser mais maleável. Mais educado, mais gentil? Bem mais gentil. A gente tem que ter um limite, né? A gente não pode extrapolar esse limite. E essas pessoas que extrapolam, o que você acha? Acho um fanatismo. Uma exagerada, né? Trabalhar e conversar ao mesmo tempo, e rir, e trabalhar e focar no serviço e conversando. Ambiente legal. É. Isso aí. E o consultor comportamental Marcos Fernando já está mais uma vez comigo aqui. Como vai, Marcão? Tudo bem? Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. Ô Marcos, como nós vimos aí as opiniões, realmente é meio complicado, mas existe maneira e forma adequada para se cobrar um colaborador, Marcos? Opa, Barazal, existe sim. E é muito importante a gente pensar sobre isso, por quê? Porque as pessoas dentro do ambiente de trabalho vão se sentir motivadas a trabalhar. E é obrigação do líder motivar as pessoas. Então, um líder que cobra diminuindo o outro, humilhando, ele, em vez de motivar, ele vai desmotivar. E gente desmotivada pode dar resultado positivo? Com certeza não. Então, é papel da liderança, sim, trabalhar a parte emocional e a motivação do colaborador. E o lado do colaborador, como é que ele deve receber as críticas ou entender as críticas, Marcos? Opa, também gosto muito de falar sobre isso, Barazal, porque não importa o que o mundo faz com você, importa a forma que você reage com isso. Então você, colaborador, ao receber uma crítica, procure entender isso pelo lado profissional. E entendendo que é do lado profissional, o que eu ganho se eu crescer com isso que o meu líder está falando. Então, independentemente da crítica ser dura, pense, o que eu ganho se eu fizer isto melhor? Como que isso vai contribuir para a minha carreira? Porque aí sim você entra no ambiente de crescimento, com mais resultado, mais crescimento. Boa tarde, Marcos. Meu chefe tem me cobrado muito pela finalização de um serviço, mas ao mesmo tempo me sobrecarrega com outras funções do dia a dia. Neste caso, devo chamar para uma conversa e explicar a situação? Marcos, é a Bianca do bairro do Éden, em Sorocaba. Obrigado, viu, Bianca? Bianca, adorei a pergunta e a resposta é sim, porque com certeza não é só você que passa por isso dentro dos nossos telespectadores. Às vezes o líder não entende que ele está sobrecarregando, então você pode conversar sobre isso com ele sim. Fulano, olha, eu tenho isso que você me passou, eu tenho tal prazo para entregar, ótimo que você está me passando isso aqui, mas eu tenho um prazo a mais. Qual é o prazo que você vai me dar para fazer isso? Porque eu também não quero atrasar com aquilo que eu já me comprometi. E Marcão, evitar falar que eu não aguento fazer, né? Que eu não consigo fazer. Nunca gostei da pergunta, Barazal. Nunca vou dizer, olha, não aguento, nunca não posso. É dizer, olha, eu já tenho isso para fazer, como é que você quer, em que tempo que você me dá para fazer isso? Então, trabalhe com perguntas. Perguntando, você vai ouvir a resposta. Se você disser, não dou conta de fazer, você já determinou o veredito. É verdade. E aí, com o julgamento pronto, não tem mais nada para ser discutido. E o chefe parece falar, então vou dar a função para outro. É isso aí que vai fazer. Com certeza. Boa tarde, quero saber o que fazer quando na entrevista me fizeram uma pergunta que o candidato não sabe responder. A Alisson, de Votorantim. Se você tiver na entrevista uma pergunta que você não sabe responder, como reagir, Marcos? Ótimo, Alisson. O que você pode fazer é mentir nunca. É isso aí. Ou seja, não vai dizer que você sabe fazer algo que você não sabe. Já falamos isso aqui. Né? Isso, assuma. Fala, olha, sobre isso eu não tenho conhecimento, infelizmente não posso responder. Ok, mais uma pergunta aqui para o Marcos Fernando, você pode mandar, põe o nosso telefone aí, isso, você pode ir mandando ao longo da semana, não tem problema. Olá, me chamo Vitória e moro na Vila Garcia, em Sorocaba. Esses dias, Marcos, não aguentei tanta cobrança e acabei explodindo, falando alto com o meu chefe. Tem alguma dica para lidar com esse tipo de reação no trabalho? Ótimo, Vitória, tenho sim. Veja, o que acontece com uma panela de feijão, panela de pressão com feijão, explode. Está lá no fogão e explode. Suja o teto, suja o chão, dá para recolher o estrago? Deixa marcas. A mesma coisa é o seu autocontrole no ambiente de trabalho. Se você explode, você deixa marcas. Que marcas? Positivas ou negativas? Sim. Então, trabalhe com autocontrole. Eu digo sempre que o nariz é o principal órgão no autocontrole humano, porque
Em vez de falar, você respira. É isso aí. Conta até 10 e respira. Olha, Marcos, aqui uma pergunta que vai nessa linha aí. Olha só que legal aqui, ó. Por causa do estresse, pedi a conta no serviço e fui embora. Marcão, no dia seguinte, com a cabeça fria, me arrependi. Neste caso, caberia voltar na empresa e dar uma explicação para tentar retornar ao trabalho? Miriam, de Salto. Miriam, cabe qualquer coisa nesse momento. Tentar salvar, principalmente tentar o arrependimento. E aí, com arrependimento, a retratação. Agora, dizer que a pessoa vai te chamar de volta, eu não sei. Porque eu, se tivesse passado por isso, talvez teria colocado outra pessoa no lugar. E aí, quando você contratou outro, perdeu. Agora, Marcos, vamos esticar um pouco essa pergunta aqui, dizendo o seguinte: e se não for no caso de uma demissão? Se a pessoa não pediu demissão, mas se arrependeu de um comportamento ou de uma atitude que teve na empresa, como é que ela deve fazer? Errar é humano, certo, Barazal? E se retratar é obrigação. Tá bom, então, ótimo. Tem que fazer a retratação. Quando o valor do salário não é posto na mesa no momento de uma entrevista, é melhor questionar o responsável na hora ou esperar ser contratado? O Marcos não quis deixar o nome. Isso, a pergunta é muito boa, porque veja, tudo aquilo que é combinado não é caro. Então, combinou, tá claro. Agora, se você entrar na empresa perguntando sobre isso, a pessoa vai dizer assim, olha, ele não quer trabalhar, ele quer dinheiro. É isso aí. Então, a primeira pergunta não é essa. Agora, no final, se você for chamado para aprovação, você tem sim que dizer, olha, eu estou participando do processo seletivo, você está me dizendo que eu fui aprovado, eu já sei exatamente quais são as funções, qual é o meu papel, mas eu preciso saber o quanto eu vou ganhar para isso, claro. Está incluído, por quê? Porque eu também tenho os meus compromissos lá fora e preciso saber quanto vale o meu trabalho. É isso aí, Marcos Fernando. Coloca o e-mail do Marcos Fernando. Enquanto você está ali, você pode falar o e-mail, Marcão. Sorocaba@mastermind.com.br. Barazal, muito obrigado por hoje. Até a semana que vem, pessoal. Estamos combinando, hein, Marcão? Ficou bonito. Seu terno é muito bonito, Barazal. Eu também. Um abraço. Aí foi a participação do Marcos Fernando em mais um quadro Talentos e Carreiras.